Não entrega a idade, não, de mostrar os desenhos que assistia. Espero que não, né? Então tá bom. Não, passa até hoje, passa até hoje. Ainda passa? Ah, é. tranquilo. Ah, e tem o... Patrick, vamos caçar águas vivas. Bob Esponja, é mais novo. Gente, vocês já viram como os dubladores fazem no dia a dia? Olha só esse vídeo. Filmes, séries, desenhos, esse mundo desperta a curiosidade de muitas pessoas. Com certeza você que está em casa já parou para pensar, ei, quem será que faz essa voz que eu estou assistindo? Pois bem, o Bendita Hora veio mostrar para você hoje como funciona o universo da dublagem. Já parou para se perguntar quem é a pessoa que dubla o personagem que você mais gosta no seu filme, na sua série ou no seu desenho? Pois bem, fique com a gente porque vamos te contar tudo a partir de agora no universo da voz. O universo da dublagem sempre despertou a curiosidade de muitas pessoas. Durante a pandemia, esse serviço se tornou ainda mais indispensável no entretenimento. Com isso, o mercado cresceu muito. E a Zódia nos conta como é um pouquinho deste meio. O mercado de dublagem mudou muito. Quando nós começamos a dublar lá atrás, em primeiro lugar, a gente não dava entrevista. Nós éramos absolutamente anônimos e era proibido que a gente aparecesse. Em segundo lugar, nós éramos muito poucos, né? O mercado cabia muito pouca gente. E havia, claro, como é um mercado pequeno, havia uma série de restrições. Ela ainda reforça a importância da ampliação do mercado. Sabe aquela coisa de você assistir um filme e dizer, é a voz daquele personagem tal, é a voz daquele outro. E isso é muito desagradável para quem está assistindo o filme, porque você termina se perdendo nas vozes e não assistindo o produto. O mercado de dubladores é muito amplo e agregam muitas dublagens de diferentes tipos, como nos conta o Bruno Sangregori. Nos últimos 3 anos pra cá, né, na parte de produção, a gente vem fazendo bastante coisa de conteúdo japonês, né? A gente dubla muito anime pra Crunchyroll, pra Funimation, mas a gente não se atém só a isso, obviamente. A gente faz voice-over, documentários, filmes, desenhos infantis, musicais, jogo de videogame, qualquer coisa que precisar de localização em português brasileiro, a gente está aqui para atender enquanto uma produtora de áudio. E quem é responsável pela formação dessas novas vozes há 15 anos é a Laudi, que nos dá mais detalhes para quem quer entrar nessa área. Quem está chegando agora, o que precisa, além de ser ator, para ser um bom dublador? Precisa ser ator primeiro, né? Depois precisa ter paciência, precisa ter perseverança, porque não é uma área fácil, não. É desafiador entrar nesse mercado, você tem que insistir, recebe muito não. Então, eu até dou aula já há um bom tempo, mas atualmente eu trabalho um pouco esse lado também emocional do ator. Os alunos também estão muito empolgados com o crescimento da área e nos contam por que escolheram a dublagem. Eu sempre gostei muito de experimentar a voz e de brincar e de modular a voz. E aí, quando eu entrei no teatro e eu comecei a estudar, eu comecei a me apaixonar mais ainda por essa questão de modular e mudar e brincar. E aí eu pensei, quero trabalhar com a minha voz. E quando eu comecei a ver que a gente pode se comunicar através da voz, assim, de uma maneira muito inusitada, muito divertida, que a gente pode incluir outras pessoas na arte através da nossa voz, foi aí que eu falei, putz, acho que eu vou estudar isso. E tá sendo realmente desafiante porque não é nada do que a gente espera. Pois bem, o mercado da dublagem vai crescendo cada vez mais. Novos profissionais vão surgindo, novos projetos vão sendo implementados e o mais importante, novas vozes vão nascendo. Bom, padre, dessa forma você conheceu um pouquinho do mundo da dublagem. Com imagens de Renatinho Drummond, produção Núcleo Nathan Xavier, David Paulo, o Bendito Repórter, direto para o Bendita Hora. O Bendito Repórter. Tá de estola, parece que tá de estola de padre hoje. Ô, David, você fica me tirando sarro de mim também? Ele fala que quando ele me vê, ele imita o Silvio Santos. Conheço alguém. Vou dar forra agora, viu? Mas deixa eu perguntar pra vocês. Gente, qual é o trabalho que mais ficou assim guardado no coração? Não é necessariamente o melhor, mas o que vocês mais têm guardado no coração, se vocês puderem
falar com a gente, compartilhar. Alex. Eu gosto muito de um trabalho que eu fiz na série WandaVision, do Disney Plus, que é o vilão da série. Ele é o diretor da SWORD lá, da espada, né? Que é para onde volta o pessoal. E ele começa bonzinho como diretor e depois ele se torna um grande vilão. E é legal fazer vilão, cara. Então, eu ia perguntar também. Se não tem o vilão ali, não tem nada, né? Não tem graça, né? Depois ele se dá mal, ainda bem. E a Bruna? Ai, é uma personagem de Star Trek Discovery, que tá na Netflix, chama Tilly. Sei. Foi a personagem mais difícil que eu já fiz. E na época eu tava aprendendo, assim, muitas coisas, né? E o Diego Lima que me colocou e acreditou em mim. E eu sofri muito no começo, mas daí eu fui pegando, né? Hoje eu faço mais tranquila, tudo. E foi a primeira vez que eu me conectei com uma personagem de uma forma que eu até chorei, assim, na cena. Olha só. Porque no começo você fica tão ansioso, nervoso, vou acertar, não vou, que às vezes a gente prende um pouco a emoção, mas ali eu aprendi a fazer isso. Então, pra mim, é maravilhosa. E pra Rebeca? Ai, tem vários, assim. Quando eu tenho que escolher um, eu me sinto injusta com os outros. Claro. Né? Mas tem um pra mim que foi muito importante, é a Mary Jane, do jogo do Homem-Aranha. Que foi num momento que, pra mim, como profissional, foi um divisor de águas, de entender, nossa, legal, eu dou conta disso. Né? Uma personagem que fala muito, fazer game é diferente da dublagem, é uma outra proposta, você tem que ter mais domínio. Eu gostei muito do resultado. E recentemente eu tive o prazer de ser chamada para fazer a Rita Repulsa no especial do Power Rangers. Que é uma coisa, assim, que eu assisto desde muito criança, tem esse lugar, né? Você dublou a Rita Repulsa? Eu fiz a Rita Repulsa. A antiga dubladora, infelizmente, não dubla mais. A gente gostaria de ver, eu também como espectadora, eu gostaria de ver com a voz clássica. A antiga foi a Maximira Figueiredo ou não? Não, era a Maria da Penha. A Maria da Penha. Que é do Rio, né? Ela é do Rio, ela não tá dublando mais, ela parou de dublar. Sim. E precisavam de alguém que tivesse um match aproximado. E aí o diretor, que foi o Henrique Canales, que já fez várias vozes caricatas, né, pra mim, já me ofereceu vários personagens desse tipo, falou, ela vai fazer. Então isso foi muito assim, mas aí foi um lugar de fã, não foi nem de dubladores. Rebeca, mas eu sou fã da Rita Repulsa. É? Eu quero escutar um pouquinho. Posso conversar com a Rita um pouquinho? Não sei, tem algum problema com o Não, podemos. Ô Rita, é verdade que o Palácio Lunar, agora vai vir pra Terra, é verdade? Jamais o Palácio Lunar vai vir pra Terra! Sensacional! Depois de 30 anos eu voltei. Rita Repulsa com a gente. André, essa é a voz natural dela. Ela faz essa vozinha, mas naturalmente ela conversa assim. Principalmente quando eu acordo. Sem café. E pro Marcelo, qual que foi aquele personagem que você tem carinho até hoje ter dublado? Um deles, pelo menos. É o que a gente costuma falar de escolher entre os filhos, né? Porque tem tanta coisa bacana que a gente já fez. Mas é que, assim, eu sou um cara meio nerd. Sei. E eu gosto muito de universo Star Wars, da Marvel. Então, as primeiras vezes que eu fiz participação nesses universos marcaram muito. Só que acho que na Marvel, pra mim, foi o mais impactante, assim. Porque eu sempre li gibis da Marvel desde muito pequeno. E eu fiz o Barão Mordo nos filmes do Doutor Estranho. E nesse último, ele meio que ele é parte dos Illuminati, que é a turma dos heróis, que é um grupo secreto, e ele faz parte dessa galera. Então nesse último filme, ele apresenta todos os integrantes, e nessa ele apresenta o Professor Xavier, o Reed Richards do Quarteto Fantástico. Então, gravar esse filme nesse momento foi um negócio que explodiu minha cabeça. Então, comprei bonequinho do Barão Mordo para deixar em casa, para guardar. Olha. Então, fazer parte do universo Marvel e também de Star Wars, que é coisa que eu já fiz também. É um negócio, para mim, que sempre consumiu isso desde pequeno, é muito legal. E olha só, o Rodolfo perguntou, agora nós temos uma pessoa tão querida quanto o Rodolfo. É a Aline, que está ajudando a gente a produzir tudo. Obrigada, Padre. Aline, a palavra é tua. A dúvida precisa ter domínio de outra língua que não seja o português? Então, por exemplo, se você quer ser dublador, você precisa ter um pouquinho de noção de inglês, de japonês ou de outras línguas? Ou não?
Precisa, é mais ir pelo tom de voz? Não é uma obrigação, não. Se você está dublando alguma coisa que você entende, isso te ajuda a fazer uma adaptação melhor. De repente, né, se o texto não está muito bom. Mas como tem diversos idiomas e a gente faz japonês, sei lá, árabe, turco, né? Não teria, imagina, ter todos esses domínios, não tem, então... Às vezes eu acho que até atrapalha, né? Você quer colocar uma palavra ali, se você conhece o idioma, em inglês acontece isso. Você quer colocar, ou no espanhol, porque é muito parecido, e aí acaba que você... mas não deu certo, porque fica próximo demais. Italiano, que é tudo uau. É verdade. E se você não conhece, você vai no som e na imagem. E esse é o casalzinho bom da dublagem. Exatamente. Olha, aliás, o que o Alex falou é muito interessante, porque o modo de falar do brasileiro diz muito e é importante usar expressões típicas do nosso país também nas dublagens. Exato. Olha só esse VT. Eu dei uma boa surra nele e o expulsei. Bracinho pesado, hein, vovô? Aí, cuidado! Qual é o problema da carcereira de gaiola? Sentiu firmeza? Parece o Popó. Como foi que você descobriu onde eu estava, hein, Botã? Mamão com açúcar. Vê se manca. Para o bonde que Isabel caiu. Deixa eu ver. Odiei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga e já sei, você tem grande personalidade. Você jura que não tinha nada melhor? Oi, você vai usar aquele garfo? Ih, eu te conheço. Eu acho que não. É da aula de capoeira. Que eu me lembre, não. Não? Malhação? Não. Já sei. Lambada do Chiquinho de Jesus, 2 semestres. Eu ficava lá no fundo, era meio devagar. Qual é, amigão? Me dá uma ajuda aí. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu estou quieto. Quieto. Por tudo que acontece, o culpado sou eu. Kevin? Latrell? Marcos? Peraí, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho. Agora manda esse treco de volta, senão o bicho pega! Oi, é um ensaio da cena para um musical da fábrica chamado Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. É um musical. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. O bicho pega e corta. Sasuke! Onde é que ela tá, figura nefasta? Pra começar, é nefasta. Ofende, mas não assassina o português. Eu não sei como ele consegue, mesmo não tem textinha no meu assento antes dele se mexer e depois ela está lá. Coincidência? Acho que não! Que bacana, né, gente? Nossa, o pessoal aqui tá dando risada mesmo e não é nada combinado. Olha a diversão. É gostoso ser dublador, né? A gente já conhece essas cenas, né? É muito gostoso. Eu fico imaginando como que vocês, depois que a série tá no ar, o desenho tá no ar, como que vocês se ouvem, né? A própria voz. A Rita Repulsa, por exemplo. Deve ser uma satisfação imensa saber, é minha voz que tá lá. É gostoso isso, né? É muito legal. Assim, na verdade, tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim? Tem um lado bom que a gente fala, que legal, eu assisti também, fui assistir o especial do Power Rangers, falei, nossa, legal. Mas a gente sempre fala, podia ter feito isso melhor, podia ter melhorado isso aqui, não, isso aqui eu podia, porque você tá olhando de fora. Quando você tá do lado de dentro, você tem muita coisa para prestar atenção. Você tem o texto, você tem o sync, você tem o tom, você tem o quê, a luz, então assim... Quando você olha de fora, você percebe coisas que lá dentro você não viu. E não que esteja ruim, mas eu acho que a nossa autocrítica sempre quer buscar uma melhora. Então, às vezes precisa conseguir ter uma distância, ter um tempo. Passou 6 meses, então agora eu vou assistir. Já não lembro mais desse trabalho, eu vou assistir. Eu acho, assim, às vezes que é legal quando fura a bolha. Às vezes você faz, sei lá, um desenho japonês e ele tem o seu público. E às vezes acontece alguma coisa que isso dá um grande alcance. Que você falou agora há pouco do Silvio Santos, eu cheguei a fazer um episódio do One Piece onde tem uma participação do seu Silvio. Maoi! Que é um personagem que a gente fez baseado no Silvio Santos, porque ele tinha uma figura original assim, que lembrava muito um vendedor, um camelô. Então a gente usou isso para fazer uma piada em cima de um episódio que às vezes
nem todo mundo ia ver. Acabou que bombou de um jeito legal. Que furou a bolha, então tinha nota em tudo quanto é site, falando de um episódio onde o Silvio Santos... Oi, mas estamos aqui em One Piece, fazendo a voz do Silvio Santos. Aê, Silvio Santos aqui agora. Oi, mas... Tem 3, hein? Tem 3 aqui. A Bruna também. A Bruna? Quem daria? Você é a Patrícia, tá certo? O brasileiro um pouquinho, né? Eu não conheço um brasileiro que não imita o Silvio Santos. Exato. É verdade? Agora, valendo R$1.000, tô brincando. Não, pode ser, pode valer. Gente, olha só, não, a gente já tá no clima aqui. Pessoal, vamos a uma pergunta agora do VT para os nossos dubladores. Roda o VT. Quero ser dubladora, mas já tenho 40 anos. Será que consigo entrar no mercado? Bom, nós vamos então perguntar para eles que são profissionais, né? Marcelo, e aí? O que você diz? Eu acho que dublagem não tem idade. Então, o mercado de voz ele é amplo o suficiente para qualquer pessoa de qualquer idade, porque sempre vai ter algum produto específico que vai precisar de uma voz meio específica demais. Então, às vezes, até a gente sente dentro do mercado que, às vezes, sei lá, tá faltando uma voz um pouco mais velha de alguém na faixa dos 60, 70. Às vezes falta. Ou às vezes, tipo, falta um galã na faixa dos 30, 35. Então, depende muito. Às vezes tem muita gente no mercado, uma certa faixa de voz, e às vezes falta. Então, isso, conforme vai passando o tempo, vai mudando. E é muito engraçado, mas sempre vai ter algum trabalho para algum tipo de voz, seja uma voz um pouco mais fina, um pouco mais rouca, mais grave, que seja bonita, de galã. Sempre vai ter mercado para todo mundo, né? Com certeza. Vocês concordam, então? Totalmente. Eu concordo e assino embaixo, porque eu comecei a dublar aos 40. Olha que legal. Prova viva. Ela. É prova viva, tá aqui. 9 para 40, e não tem mesmo, é o que o Marcelo falou. Tem personagem para todas as vozes. É verdade. Agora, a Rebeca estava dizendo que tem microfone que você coloca... É aqui em cima? Como é que é isso? Tem alguns produtos, principalmente jogos, que eles precisam ter uma captação muito ampla para que na imersão, no momento de jogar, se o jogador tiver de fone ou tiver numa caixa, enfim, ele consiga ter uma experiência completa. E aí, alguns projetos a gente faz com o microfone que é aqui na testa. Olha só. Então tem o microfone aqui na testa, tem o microfone normal, ele capta dos dois. E o problema desse microfone na testa é, você coloca ele aqui, aí gruda um esparadrapo assim na sua cabeça, aí às vezes coloca um negócio pra ele não se mexer, aí vai o fone, aí você tá lá assim, né? Puxa vida. E qualquer coisa, qualquer barulhinho, um barulho de roupa, respirou na hora errada, fez um... Aí pega, tem que regravar de novo. Dá um certo trabalho, é uma sensibilidade muito, né? Mas ainda bem que dá pra regravar de novo. Vocês não sabem o que eu passei aqui já no terço ao vivo. Ao vivo? Porque o microfone pega muito. Aliás, eu vou até falar isso pro rapaz. Minha mãe falou, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem. Porque eu tava lá, Ave Maria cheia de graça, e fiz assim, ó. Aí ela, você tá cansado? Você tá bravo? Pegou eu respirando. Eu falei, não, tá tudo bem, mãe. Pega tudo, pega tudo. E às vezes eu penso, nossa, ao vivo tá pegando. Imagina com vocês a delicadeza maior ainda, que vai ficar gravado ali, ó, perpetuamente. Vocês vão estar... Qualquer respiro... Mas isso é bem comum, a gente tem que regravar, às vezes mais de uma vez, porque aí tem um barulho. E é um barulho que, assim... Só lá, né? Só o técnico que tem já até um ouvido treinado para isso que consegue captar, mas ninguém ouve. Dependendo do cliente, às vezes eles têm uma parte técnica de microfone, que o cliente pede que tem que ser um tipo específico. Isso. Então, e ele tem uma captação tão sensível que para gravar a gente tem que fazer esse esquema várias vezes e é isso. Toma uma aguinha, deu um estalo, vai de novo, aquela coisa. Mesmo porque a respiração também faz parte da dublagem. Às vezes esse... É muito importante. Isso aqui, ó. É a reação. Uma reação, chama reação. Na dublagem, vem como uma reação. E ela vem no texto escrito, então precisa fazer. E o microfone precisa ser muito sensível mesmo. Olha. E aí, além de trazer a naturalidade, porque a gente fala respirando, tudo, esses microfones, você precisa aprender como controlar a sua voz, por isso que é importante o trabalho de fono, porque às vezes está dando um barulho que sai do nariz. Aí você consegue falar de um jeito, é muito louco isso, que você coloca, sei lá, sua voz mais para baixo aqui, daí... Desculpa, aliás, bati no microfone.
Falando em microfone. Foi o som. Foi proposital. E aí você não faz esse som aqui no nariz, mas às vezes sai na garganta. Então é importante ter esse conhecimento do trato do que você está fazendo, né? Instrumento, né? Olha, Exatamente. Quanta coisa, né, gente? Aliás, veja só, a dublagem brasileira e os seus diferentes papéis. Olha só esse vídeo. Você pode não perceber, mas muitos dubladores que conhecemos mudam radicalmente suas vozes para interpretar os mais variados personagens. Vamos ver alguns deles? O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Mas antes você não me dava bola. Agora que eu tô cheio de bala de caramelo, você quer me namorar, né? Parece que o jogo virou. Buzz Lightyear chamando o comando estelar. Roger. Quer dizer, câmbio. Escuta. Muito bem. Meu nome é Optimus Prime. E já acabou a greve dos caminhoneiros? Alguém dá uma buzinadinha, porque eu tô parado aqui já há um tempão. Pronto! I'm ready! Pronto! Who's ready? Quem está pronto? I'm ready! Eu estou pronto! Dava a impressão realmente de que ele sabia fazer e de que ficava gostoso. Cozinhar no forno. Se quiser refogar, tudo bem. Vai ficar um pouquinho mais apurado, mas olha, se quer saber, eu sempre faço assim. Ai, puxa vida, peraí. Se você usar a mente, pode conseguir fazer qualquer coisa. Alibaba e os 40 ladrões muito dinheiro tinham pra contar. Mas meu amo é bem mais feliz, os seus desejos vou realizar. Mas o meu amo é bem mais feliz, os seus desejos vou realizar. Ohana quer dizer família. Família quer dizer não abandonar nem esquecer. Ohana quer dizer família. Quanto tempo eu fiquei dormindo? Eu falei que o Patolino vinha, ora, pois. É caixa ou coelho? Gente, todos nós temos alguma pessoa na qual a gente se inspira. Eu sempre gostei e sempre fui fã do Silvio, vocês já perceberam, né? Mas vocês, como dubladores, tem alguém que vocês falam, poxa, o trabalho dessa pessoa é muito legal, eu já me inspirei. Se vocês puderem revelar quem é essa pessoa, acho que o telespectador ficaria feliz. Tem alguém que já se inspirou e falei, nossa, eu queria fazer igual ele faz, ou então é uma inspiração pra mim. Tem bastante gente. Hoje, inclusive, a gente já viu vários. Eu seria injusto se eu falasse o nome de alguns, assim. São muitos mesmo. Mas antes da dublagem, eu tenho uma outra inspiração e divido com você, que é o Silvio Santos. Para mim, é o melhor comunicador do mundo. Gosto muito e cresci ouvindo Eli Correia no rádio, essa galera do rádio AM. Sempre gostei muito de rádio e dessas coisas. Mas eu colocaria o Silvio Santos antes de qualquer coisa, assim. Né, fantástico. É o rei da TV, né? Sem falar de séries, assim, a gente assistir também, mas ele, de fato, é o rei da televisão brasileira, sem dúvida. Algum dublador em especial? É o que ele falou, né? A gente falar de algum, porque todos acabam esperando de alguma forma. Mas eu conheci a dublagem, eu me interessei por conta da Marli Bortoleto. Porque ela fazia Sailor Moon, que é um desenho que passava na Manchete há muitos anos e tal. E ela me acolheu na dublagem na época que eu fui atrás, que eu quis conhecer. Então, pra mim, tenho um carinho muito grande por ela e gosto muito do trabalho dela. Como atriz, como dubladora, como pessoa, enfim. Acho que eu posso estar. Agora a gente vai perguntar para a filha número 5, a Rebeca. A Rebeca ali tem mesmo. Não é? É a 5. Bom, repetindo, de fato tem várias pessoas que a gente se inspira, mas tem uma dubladora específica, que ela chama Adriana Pissardini, que eu acho o trabalho dela perfeito em todos os níveis. Eu acho que ela tem uma naturalidade tão grande que você vê o que ela está fazendo e parece de verdade que o ator está falando em português. Ela tem uma coisa, assim, que muitas pessoas muito boas têm, entregam esse resultado, mas ela tem isso nela.
é uma coisa que ela não faz esforço e que ela consegue fazer isso em absolutamente todos os trabalhos. Então, Legal. meu objetivo é chegar nessa naturalidade. Muito bem. E o Marcelo? Eu falo tanto como profissional, que eu era locutor de rádio e de dublagem. Na parte do rádio, eu tenho uma grande admiração pelo Emílio Surita. Eu acho ele... eu ouvia ele desde pivete, então, como profissional, eu acho ele incrível. E um grande dublador que já é falecido, que é o André Filho. Era um cara que fazia nos anos 80, nos anos 90, ele era a voz do Stallone, né? Uhum. Ele fez o Rock, fez Rambo, ele fez a voz do Christopher Reeve como Superman. Então, eu ouvia a voz dele desde que eu me entendo por gente. Então, ele foi uma voz que ficou na minha memória de um jeito que, se eu pensar, vem automaticamente a voz do cara. E ele era o adepto da naturalidade. Então, tudo que ele fazia era jogadão, tinha caco, que é aquele improviso. E a voz dele era incrível. Ele era muito versátil, fazia desenhos também. Acho que o André Filho foi uma tremenda inspiração. Que bacana. Aliás, vocês acham que a dublagem brasileira é a melhor do mundo? Olha esse VT. A indústria de dublagem é uma arte que tem o poder de trazer vida a personagens de filmes, desenhos animados e séries de TV, transmitindo emoção e personalidade por meio da voz. No Brasil, os dubladores são profissionais talentosos e dedicados, que contribuem significativamente para a experiência audiovisual do público. O sucesso dos dubladores brasileiros no exterior é atribuído à qualidade do trabalho que realizam. Eles são reconhecidos pela capacidade de transmitir emoções, sincronizar as falas com os movimentos labiais dos personagens e adaptar as vozes para se adequar às diferentes personalidades dos protagonistas. Outro fator importante que contribui para o prestígio dos dubladores brasileiros é a diversidade de vozes e sotaques presentes no país. A riqueza cultural do Brasil se reflete nas dublagens, permitindo que diferentes personagens tenham vozes autênticas e identificáveis. Alguns dos nomes mais renomados do Brasil são Guilherme Briggs, que é a voz do Buzz Lightyear em Toy Story, e o Wendell Bezerra, conhecido por dublar o Goku de Dragon Ball. Esses profissionais são exemplos do talento e da habilidade dos dubladores brasileiros, ressaltando a paixão e o comprometimento desses artistas com seu trabalho. Muitos dubladores estudam teatro, fazem cursos de dublagem e se dedicam a aprimorar suas habilidades vocais para entregar um trabalho impecável. A dublagem brasileira não se restringe apenas aos filmes e séries. O Brasil possui uma indústria de animação em expansão e muitos dubladores também emprestam suas vozes a personagens nacionais, contribuindo para o crescimento e reconhecimento da produção nacional. E eu gostaria de que todos agora que estão aqui no estúdio, para homenagear os 4 que vieram com maior carinho, rir com a gente, explicar, que eles recebessem uma merecida salva de palmas da produção. Parabéns, vocês são espetaculares. E que pena que a gente já tem que encerrar o programa. Só que... Poxa. Reação. Você. Reação. Mas é claro que a gente quer passar o contato de vocês. Então, o Instagram, olha só, o Instagram de cada um. Então, Rebeca é @Rebeca Zadra. Pode seguir no Instagram, né, Rebeca? Pode seguir no Instagram. A da Bruna, @Bruna Mata Dubi. É isso mesmo, né? Do Alex, @o Alex Baroni. Certinho?
E também do Marcelo, @salsichas com X. É isso. É isso? Gente, eu estou muito feliz, muito obrigado. Que vocês tenham muito sucesso, continuem trazendo alegria para nós. Eu tenho certeza que muitos em casa tinham vontade de conhecer e esse é o trabalho, é um pouquinho do que eles muito fazem para a gente poder ter essa voz em casa chegando e ficando na memória de cada um. Parabéns para vocês. Obrigado. E Rita, continue vencendo os Power Rangers, né? Pode deixar. Pessoal, muito obrigado. A gente deixa agora, então, você em ótima companhia com o Dalcides e às 6 em ponto, vou rezar o Santo Terço com você. Uma boa tarde e nós encerramos hoje o programa com o clipe da música Festa em Ipanema, que é uma versão dublada da animação Rio. Obrigado a todos vocês. Um abraço para todos vocês também aqui e até o próximo programa.